Aqui no estúdio a gente volta a conversar com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Bosco Saraiva. A gente falava sobre governabilidade, como que vai ser as ações da Prefeitura de Manaus, já que o senhor é do partido do prefeito Arthur, mas a gente tem a maioria dos parlamentares na oposição. Como que vai ser essa negociação, esse trabalho junto aos outros parlamentares, presidente? Não, na verdade, a composição da Câmara hoje dá conta de uma maioria folgadíssima na base de apoio da situação do prefeito. Via de regra, hoje, pela última votação, contou-se tão somente com 3 vereadores na oposição, o que vai configurar a base de sustentação, de fato, e a oposição serão as votações, o comportamento das bancadas dentro da casa. Por enquanto, somente o Partido dos Trabalhadores. Agora, presidente, tem no seu conjunto 3 vereadores. Algumas pessoas da sociedade aí acabam se preocupando com quando se tem no legislativo uma base muito da situação, porque o legislativo é justo quem fiscaliza o executivo. Como é que deverá caminhar isso aí, hein? Olha, da forma mais republicana possível. O legislativo é o conjunto da sociedade. Ele funciona como se você estivesse na janela olhando da sua casa quem passa na rua. Mas o senhor acha que foi bem republicano, por exemplo, dar os plenos poderes aí para o prefeito fazer a reforma administrativa? Lógico, é regra legal. A Câmara só volta nas discussões no dia 18 de fevereiro. E isso retardaria a reforma? No dia 6 de fevereiro, o prefeito vai à Câmara, lê a mensagem, reabre os trabalhos e imediatamente, devido ao calendário deste ano, entra o período do Carnaval. Somente no dia 18 ele teria a condição legal de encaminhar uma mensagem para a reforma. 60 dias depois de estar na prefeitura, que ele teria as condições de fazer as nomeações para fundir, para diminuir a máquina. Está demonstrado na prática. Olha, naquele mesmo dia, pela parte da manhã, nós discutimos, votamos e aprovamos a redução do salário do prefeito e do vice de seus secretários. E como é que ficam os salários dos vereadores, hein? Da forma que está. A atividade não vai se reduzir, não? Não, porque o orçamento da Câmara comporta isso. Qual era o problema da prefeitura? O problema da prefeitura era que aquilo gerava um impacto em toda a folha, porque havia uma extensão aos quadros. E o prefeito achou por bem, de forma cautelar, fazê-lo. Uma medida que todos aprovam. Todos aprovaram. À tarde nós fizemos uma reunião em que a Câmara permitiu, somente por um período de 6 meses, que haja agilidade administrativa, modernidade, tudo de forma republicana. A lei delegada está prevista. Não é nem uma medida provisória, porque a medida provisória tem validade por 2 anos. Nós estamos falando de uma lei delegada que permite o prefeito, durante o primeiro semestre, somente. A partir de julho, final de julho, qualquer modificação volta as mensagens de forma natural para que seja discutido com profundidade, com acuidade. Nós somos do governo do PSDB, eu sou do PSDB, com muito orgulho. Eu tenho muito carinho pelo meu partido, pelo prefeito Arthur Vigílio e pela minha cidade. Quem tem carinho, fiscaliza, toma de conta. Presidente, voltando a falar sobre salário, 14º e 15º, o Congresso sinaliza que pode cortar, e a Câmara? Lei é lei. Enquanto a lei existir, ela precisa ser cumprida. Nós precisamos ser... Eu sou contra o salário mínimo ser 674. Então trará a discussão? Gostaria que fosse R$2.000 salário mínimo. Não é. É 674. Há que se cumprir a lei. Na medida em que haja a possibilidade da discussão, é evidente que o posicionamento será claro. Agora, a gente fala muito sobre o andamento mais ágil das pautas na Câmara Municipal. Como que deve ser a sua administração com relação a ter os projetos votados e discutidos de forma mais rápida, até para atender a população? Até porque ano passado, Paula, se gastou muito, por exemplo, com homenagens. O senhor pretende fazer isso também? Olha, só acho que há alguma atividade um pouco desviada. Eu já fui presidente da Câmara 2 vezes, eu servi naquela casa durante 12 anos ininterruptos. Esta vivência não me dá mais saber, não é isso, mas ela me obriga a buscar ser um pouco mais competente. Experiência. Ter mais visão, ver a coisa de forma mais holística, olhar como uma águia, ver de longe o que vai acontecer, prever o que vai acontecer. Nossa cidade é um emaranhado de problemas gravíssimos, problemas urbanos gravíssimos. A Câmara Municipal de Manaus tem muito a ver com isso. E a qualidade das discussões precisa melhorar. Por isso, nós vamos restabelecer uma redistribuição daqueles funcionários efetivos que queiram
passar a ser lotado nas comissões técnicas, para que ele possa se preparar tecnicamente para dar base aos vereadores. O vereador chega lá na comissão sem nenhum preparo, muitas vezes, para aquela atividade que a comissão requer que ele tenha profundos conhecimentos. E tem que ter um corpo da Câmara Municipal que já trabalha na comissão, como é no Congresso Nacional. Então, estou falando de meio ambiente. É preciso que haja um corpo de funcionários da Câmara Municipal de Manaus trabalhando na Comissão de Meio Ambiente, como trabalham os técnicos no setor financeiro. Está previsto alguma ampliação de quadro para isso? Não, nós vamos fazer, de princípio, uma redistribuição e um retreinamento. E que se inicie agora. Para que haja um aprofundamento, para que haja um banco de dados, inclusive para a busca das pesquisas acadêmicas. A Câmara Municipal de Manaus precisa ter todos os dados necessários, não só no seu site, mas fisicamente na casa. Há necessidade de ter, daí da conta dos alpinistas. Aí é que eu falo dos alpinistas. É preciso que haja crédito para que o estudante saia lá do São José, do Jorge Teixeira, do Morro da Liberdade, da Praça 14 e vá até a Câmara, para que o mestre da escola regular se anime a levar os seus estudantes à Câmara Municipal de Manaus para ver o que tem lá. Aí é necessário transparência. E mais transparência. Há que se esconder discussões, por quê? Porque nós não vamos deixar claro semana que vem a questão dos móveis. Tem que deixar claro sim, senhor. Obrigado pela nossa obrigação. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Um bom dia de trabalho para o senhor e a gente vai estar acompanhando isso tudo aí.